Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à casa de Jesus. Que a paz do Cristo possa nos envolver nesta noite, reunidos aqui juntos, com o mesmo propósito. Que os bons amigos, os bons espíritos possam nos envolver e nos auxiliar. Porque não viemos apenas para ouvir, viemos para sentir, para compreender, para buscar entender um pouquinho mais sobre as coisas do alto e principalmente sobre nós mesmos, sobre a nossa existência. Então hoje vamos juntos refletir sobre um tema de suma importância, a missão de cada um. E antes de adentrarmos de fato nesse tema, eu preciso fazer uma pergunta a todos. Uma pergunta simples. Quem é você? Quem é você? E façam esse exercício comigo. Se eu me dirigisse pessoalmente a cada um aqui dos presentes e fizesse essa pergunta, meu irmão, minha irmã, quem é você? O que vocês iriam me responder? Quem é você? Eu imagino que com naturalidade, talvez com espontaneidade, vocês iriam me falar o nome, a idade, a filiação, a profissão. Não é isso? Então, meu nome, quem sou eu? Bom, eu sou o João, filho da Maria e do Antônio, nascido aqui em Boa Vista, trabalho com tal coisa. Mas eu peço que vocês compreendam que, embora isso seja parte do enredo da história de cada um, isso não corresponde à essência da minha pergunta. Eu não quero saber a história, eu quero saber quem é você. Porque veja, meu irmão, você não é o João, você está como João. Você já teve outros nomes, já teve outras famílias, já teve outras profissões, já foi criança várias vezes e certamente será ainda muitas outras vezes. Então, repita a pergunta no âmago, no íntimo, na essência, além do nome, além da idade, além da filiação, além da profissão, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. Quem é você? E aí eu lembro que, quando eu levei essa pergunta para minha turma de evangelização da juventude espírita, instaurou-se assim o início de uma crise existencial. Quem sou eu, de fato, então? Quem sou eu? E aí, em essência, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Allan Kardec vai falar lá na pergunta 78 do Livro dos Espíritos: o espírito é o ser inteligente da criação. O espírito é o ser inteligente da criação. E quando questionados sobre a destinação desses seres inteligentes, quando questionados sobre a destinação desses espíritos, olha o que os imortais respondem. Atenção! Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Para cada um, Deus deu uma missão, visando seu esclarecimento, para que pudessem progressivamente chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade e assim se aproximarem dele. Então aí está a resposta que nós, enquanto humanidade, buscamos há milênios e milênios. E procurávamos em templos de pedras, em altares de ouro, em rituais, em símbolos. Então nós somos espíritos imortais,
criados por Deus e destinados à perfeição e à plenitude. É isso que nós somos. Mas todos nós, será? Porque aqui entre nós deve ter aqueles que não são destinados à perfeição, né? Que vão ficar aí imperfeitos. Será que tem esses? Questão 116. Não, todos se tornarão perfeitos. Todos. O progresso, apesar de demorado, sempre ocorre. Então, hoje estamos encarnados nessa atual existência como verdadeiros alunos matriculados nessa escola que chamamos Terra, e as nossas vivências familiares, as nossas vivências sociais, profissionais, emocionais, são exercícios nossos, não definições de quem somos. São experiências humanas, não a nossa identidade. Percebem a sutil diferença? É porque, na verdade, nós não somos corpos que temos um espírito. Nós somos espíritos que vestimos temporariamente um corpo. Isso é o que nós somos. Portanto, a partir de hoje, meu irmão, quando lhe perguntarem quem é você, você vai lembrar: eu sou um espírito imortal em jornada de aprendizagem, criado por Deus, destinado à luz, caminhando junto aos meus irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, rumo à perfeição que me está destinada. Isso é o que eu sou. Essa é a missão de cada um. Essa é a missão de cada um. Nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Essa é a missão de cada um. Essa é a nossa missão. Mas não é uma missão que dê para ser completada em uma única existência, concorda? Então nós dividimos essa missão em pequenos pedaços. E em cada existência focamos em um desses pedaços para concluirmos e assim avançarmos, porque o progresso ele é sequencial, não há saltos. Então você encarna e recebe uma missão. Todo mundo aqui tem uma missão, você tem uma missão. Ninguém aqui veio a passeio, né? Claro que algumas pessoas recebem missões que extrapolam o âmbito individual, né, e tocam ali em aspectos coletivos. Tem criaturas que, além do aspecto individual, além das obrigações particulares, familiares, profissionais, além dessas obrigações individuais, ela tem compromissos com as coletividades. Ela tem compromisso, recebe encargos de natureza coletiva. E o primeiro ponto, prece por eles. Muita prece por essas pessoas. Sabe por quê? Vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão de missão. Porque a respeito de missão, é preciso pensar uma coisa. Quando nós falamos dessas pessoas, ou da palavra missão, imediatamente a gente pensa em quê? Em cargos elevados, a gente pensa em tarefas grandiosas, a gente pensa ali nas multidões ouvindo essas pessoas, esses missionários, a gente pensa no reconhecimento que eles terão, nos grandes feitos que eles irão realizar. Como se missão fosse um sinônimo de prestígio, como se missão fosse um sinônimo de destaque, um sinônimo de poder. E aí eu vejo colegas
Que sonho é ir para uma reunião mediúnica para ouvir os benfeitores falando: "Ô, meu irmão, você tem uma missão muito importante." Porque ele vai poder falar: "Ah, eu sou um missionário. Eu tenho uma grande missão a realizar." Quando eu falo de missão, eu estou falando de quê? De uma medalha que a gente recebe? Eu estou falando de um troféu que a gente recebe? De um prêmio? Não, né? A medalha a gente recebe se cumprir a missão, se cumprir bem a missão. Então, muitas vezes, nós espíritas principalmente, nós confundimos a cerimônia que recebe o missionário que concluiu a sua missão com a própria missão. Nós pensamos no glamour, pensamos no sucesso, na fama. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: missão é encargo. Missão é encargo, responsabilidade. Missão é dever. Missão é encargo. Missão é um conjunto de lutas que você vai ter que sustentar a sua vida inteira. Missão é um conjunto de sacrifícios que você vai ter que fazer a sua vida inteira. Missão é um conjunto de lágrimas que você vai ter que derramar a sua vida inteira. Então, o primeiro ponto que gostaríamos de falar aqui é que precisamos ter uma mudança de postura em relação a esse tema, em relação ao que seja a missão. Porque quando falamos assim, fulano tem uma missão muito importante, aí logo imaginamos assim o glamour, né? A fama. Mas só há glamour se cumprir a missão, se cumprir bem a missão. Missão é encargo. Só que acontece que porque estamos mergulhados no mundo material e estamos acostumados com os privilégios que o mundo material nos oferece, nos proporciona, a gente faz essa associação errônea, né? Então, se é missionário, logo é privilegiado, é o escolhido. Então, quando vai acontecer alguma coisa de ruim com ele fala assim: não, peraí, você sabe com quem você está falando? Eu sou um missionário, não pode acontecer nada de ruim comigo. Será que é assim? Será que é assim mesmo? O missionário não sofre? Alguém aqui há dúvidas de que Bezerra de Menezes foi um grande missionário? Foi um grande trabalhador? Bezerra de Menezes enterrou 9 filhos. Enterrou 9 filhos. E eu não estou falando assim, não, a mulher engravidou, teve ali um aborto espontâneo, não. Eu estou falando assim de 22 anos, 7 anos de idade, né? Quem aqui se sente psicologicamente preparado para perder 9 filhos? Eu posso até inverter a pergunta. Quem aqui se sente psicologicamente preparado para ter 9 filhos? Porque eu não me sinto preparado nem para ter 9 filhos. Ele teve 15. Mas quem se sente preparado para perder um filho? Pois o missionário Bezerra de Menezes, auxiliar direto de Ismael, com uma das missões de mais alta relevância para a pátria do Evangelho, perdeu 9 filhos. Então precisamos afastar essa ideia de que como missionários, de que como portadores de uma missão importante, seremos imunes à dor. Todo mundo pode sofrer, o missionário não, ele tem a imunidade. Vamos falar de Allan Kardec? Allan Kardec, o responsável por materializar, com o auxílio da espiritualidade, com o auxílio do alto, o Consolador prometido por Jesus. Allan Kardec, que o Espírito de verdade
dizia ser espírito familiar seu, do grupo dos mais próximos, do grupo dos mais íntimos. Allan Kardec, que o Espírito de verdade vai reportar: eis que o meu apóstolo vos instrui. Esse é Allan Kardec. E o próprio Kardec chega a dizer, lá em Obras Póstumas, ele chega a retratar que chegou a urinar sangue, preocupado porque o pulmão dele já havia ido embora, porque a visão já estava ficando comprometida pela carga de trabalho que ele realizava. Então eu vou parar por aqui para não virar uma Olimpíada de missionário que sofreu mais. Mas percebam, não existe essa imunidade. Missionário sofre acidente, tem AVC, perde parente, enterra filho, é abandonado, é traído, tem revés financeiro, vai à falência. Não há essa imunidade, porque estão mergulhados no mundo corporal. E o mundo corporal é uma navegação em um alto e bravio oceano perigoso. E aí podemos pensar, bom, então Jesus está tratando mal demais, né, os missionários dele. Vocês acham que o problema é Jesus ou é a nossa ótica do que seja missão? Porque eu acho, mas não tenho certeza não, que é a nossa ótica que está errada. Missionário toma mais pancada do que todo mundo. Então, quando eu escuto falarem assim, o Brasil tem uma missão espiritual, eu me arrepio inteiro. Chega a dar calafrio. Então, vamos falar em relação à missão. Cada um tem a sua. Não tem ninguém que reencarne aqui sem missão. Ninguém vem aqui a passeio. Ninguém está aqui de férias, né? Como o nosso querido Chico Xavier dizia, nós não estamos aqui para nos banharmos em leite de rosas. Não, estamos aqui para sermos educados. E missões nós temos os mais diversos tipos. Então você vai receber a missão, por exemplo, você vai se casar e você vai tolerar a sua esposa. Você vai tolerar o seu marido e vai cuidar dos seus filhos com muito amor e carinho. E são poucos os que estão conseguindo cumprir essa missão. Ou então uma missão assim, você vai receber uma esposa e essa esposa é aquela companheira lá daqui. Aí você fala, ela é a mesma, é a mesma. E vocês vão receber como filhos, vamos dizer assim, esses associados aqui da caminhada, essa turma aqui. Essa é a sua missão. Esse é o teu encargo, o teu dever, a tua responsabilidade. E não me parece que essas missões estão sendo cumpridas. São poucos os que irão retornar à pátria espiritual e receberão essa medalha que estamos falando. Então nós precisamos entender que possuímos missões importantíssimas no âmbito pessoal, no âmbito individual, no âmbito das coletividades. E nós precisamos nos esforçar constantemente para cumprir o nosso papel, para cumprir a nossa missão, cumprir aquilo que Jesus espera de nós no planeta, aquilo que Jesus espera que façamos no mundo, sem se preocupar e sem se importar no tamanho, na grandiosidade dessa missão. Não é o tamanho da tarefa que vai definir a missão ou o missionário, porque aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Mas aqui tem um ponto muito importante também que precisamos entender sobre esse aspecto de missão. Que é o seguinte:
o que Deus tem a fazer em você é infinitamente maior do que aquilo que Deus quer fazer através de você. Ficou confuso? Vou explicar. Então nós temos aqui no Paulo de Tarso alguns expositores espíritas, tem a nossa amiga Ângela, tem eu, tem o Guilherme, o Luan e tantos nomes, representando ali todo mundo, o seu Gilmar, representando todos, para citar alguns apenas, né? Que tem essa missão, esse encargo da exposição espírita, de fazer essas palestras espíritas. O que Deus tem a realizar em mim é infinitamente maior do que aquilo que Ele realiza através da minha fala. Em outras palavras, o Cristo não precisa do Fábio, mas o Fábio precisa muito do Cristo e precisa muito desse trabalho aqui. Entenderam? Então, chorando, cambaleando, sofrendo, a gente vem fazer o trabalho. Porque quem precisa dele sou eu, não é Jesus. Não são os espíritos que precisam do nosso trabalho, somos nós. Porque pode ocorrer de eu retornar ao plano espiritual. E aí os benfeitores irão falar assim: olha, até que o trabalho que você desenvolveu foi razoável. Foi razoável, assim. De 10, nós vamos dar aqui nota 5. Quebrou um galho até. Quebrou um galho. Mas a tua transformação moral foi intensa. Então, meus parabéns. Missão cumprida. E aí poderemos falar, mas como assim? Porque, meu filho, o que Deus deseja realizar em você, dentro de você, no seu coração, é 1000 vezes mais, é infinitamente mais do que aquilo que Ele realiza através de você. Essa é a missão de cada um. Essa é a missão de cada um. Então, que nós possamos descer do campo dos discursos, das palestras eloquentes, e ir para o campo da vivência mesmo, ir para o campo da prática. Porque a missão de cada um não está nos livros, não está nos títulos, não está nas palestras, não está nas posições sociais, não está nos templos de pedras ou nos altares de ouro. A missão de cada um está no íntimo do coração, no dever silencioso da luta contra as próprias imperfeições. Essa é a missão de cada um. E se ainda tivermos alguma dúvida de como podemos abordar essa missão, vamos lembrar do nosso benfeitor Santo Agostinho, que nos recomenda: façam como eu fazia enquanto estava encarnado, ao final de cada dia, antes de dormir, eu rememorava o meu dia e lembrava se houvera feito mal a alguém, se houvera perdido alguma oportunidade de fazer o bem, se tive alguma conduta que, se eu observasse em outro, eu iria repreender, se faltei com caridade, o que eu poderia melhorar para o outro dia. Façam isso todos os dias e certamente eu garanto a vocês que vocês estarão cada vez mais próximos de realizarem a missão que vocês possuem. Então, mais conscientes do nosso dever.
que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando por todos aqueles que possuem em seus ombros missões que tocam as coletividades. Muitas vezes sendo julgados, sendo cobrados, raramente sendo compreendidos, para que eles tenham forças para continuar, para que tenham forças para seguir sem perder a ternura, sem perder a humildade, sem perder a sensibilidade e a fé, mas que possamos também pedir ao alto que nós não nos afastemos da nossa própria responsabilidade, porque não há encarnação sem compromisso. Não viemos aqui a passeio, lembrem-se disso. Todos temos uma missão: o aprimoramento da nossa alma, vencer o próprio orgulho e o egoísmo, aprender a amar mais. Cada vez que você perdoa, você está cumprindo a sua missão. Cada vez que você escolhe o silêncio, onde muitas vezes você poderia revidar, contra-atacar, você está cumprindo a sua missão. Cada vez que você acolhe, ampara, ama alguém, mesmo machucado, mesmo a própria pessoa que te machucou, você está cumprindo a sua missão. Porque missão não é sobre quantas pessoas irão te aplaudir. Missão não é sobre quantas pessoas irão te reconhecer. Missão é sobre o quanto você está disposto a carregar a sua cruz com humildade, com fé e com esperança. Certa vez perguntaram a Chico Xavier qual que é o objetivo da encarnação. E aí Emmanuel, deixa que eu respondo, Chico. O homem encarnado na Terra possui um único objetivo: fazer o bem. Esse é o objetivo primordial, porque quando retornarmos à pátria espiritual, não seremos questionados ou perguntados: quantos discursos você fez? Quantas palestras eloquentes você fez? Quantos edifícios você construiu? Mas seremos sim questionados: o quanto tu amou? O quanto tu serviu ao próximo? O quanto você perdoou? E que nessa hora a nossa consciência possa responder: Senhor, eu lutei. Eu caí algumas vezes, mas eu levantei. E mesmo ferido, eu continuei caminhando, porque o que me manteve, o que me sustentou, era o teu amor e a certeza de que eu tinha uma missão a cumprir: te seguir. Essa é a missão de cada um. Então, meus irmãos, eu me despeço reafirmando que a missão de cada um, em essência, é a mesma. Em essência, é a mesma: tornar-se cada dia melhores e aprender a fazer o bem tanto quanto possível, o tempo inteiro. Que possamos seguir em paz nas nossas missões, retornar aos nossos lares conscientes de que a vida não é um castigo, a vida é um caminho, que a dor não é punição, que a dor é lição, e que a nossa missão individual não é um peso que carregamos, é uma luz, é uma sagrada oportunidade. E que possamos, tal quais filhos pródigos, retornar um dia aos braços do Pai, o nosso amoroso Criador. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite.